a sua criação, para sustentar aquilo que Ele fez. E isso nós chamamos de providência divina. Ele opera sobre toda a criação, sobre todos os homens, governando toda a sua criação, fazendo uma manutenção de toda a sua criação, fazendo com que a sua criação consiga existir, porque sem Deus nós não conseguiríamos existir. Sem Deus nada disso faria sentido. E isso é a providência de Deus sobre nós. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Números capítulo 9. E o que eu quero que você foque nessa noite não é necessariamente sobre os aspectos teológicos da providência divina, de que Deus Ele causa coisas e faz com que tudo seja conforme a sua vontade. Isso nós já sabemos. E se você não sabe, nós podemos ter um papo sobre isso, nós temos aulas do nosso catecismo sobre isso, mas eu quero focar justamente sobre a realidade dessa providência divina na nossa realidade como igreja. O quanto isso impacta a nossa realidade, o quanto isso está presente na nossa vida de comunidade. E quando nós falamos sobre isso, é justamente importante que você tenha o entendimento de que quem domina a Imago Dei é o Senhor. Tudo que está acontecendo aqui não é porque um dia o Web teve uma ideia e me chamou, e chamou mais algumas pessoas, e vamos ver se dá certo. Tudo está acontecendo porque Deus quer que aconteça. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Todas as coisas estão sobre a soberania, sobre os olhos de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E o meu convite a você é justamente refletir sobre essa realidade de uma providência divina acontecendo nas coisas mais simples da nossa comunidade. E eu queria que a gente lesse Números capítulo 9, versículo 15. Diz assim: no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu, isto é, a própria tenda do testemunho, e havia algo parecido com o fogo sobre o tabernáculo, desde a tarde até a manhã seguinte. E acontecia sempre assim: a nuvem o cobria, e de noite havia algo parecido com o fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, e no lugar em que a nuvem parava, os israelitas acampavam. Os israelitas partiam ou acampavam quando o Senhor ordenava, permanecendo acampamento durante todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo muitos dias, os israelitas obedeciam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, conforme a ordem do Senhor, permaneciam acampados e partiam quando o Senhor ordenava. Outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. E quando a nuvem se elevava de manhã, eles partiam. De dia ou de noite, quando a nuvem se elevava, eles partiam. Se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por 1 mês, ou ainda por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados enquanto ela estivesse sobre ele. E não partiam, mas quando elas se levantavam, eles partiam. E eles acampavam ou partiam quando o Senhor ordenava. Cumpriam a ordem do Senhor que Ele lhes tinha dado por meio de Moisés. Sabe, a gente vai falar hoje um pouco sobre esse aspecto da obediência do povo de Israel, à presença de Deus, ao guiar de Deus em meio a todas as circunstâncias deles no deserto. Israel tinha saído da terra do Egito de uma maneira sobrenatural. Deus ele envia 10 pragas, envia sinais extraordinários como nunca nós vimos depois ao longo da história bíblica com tanta intensidade, a não ser no final dos tempos em Apocalipse com as promessas de que muitos desses sinais acontecerão no fim dos tempos. Mas esses sinais eles foram extremamente extraordinários ao ponto da gente olhar e falar, realmente foi a mão do Senhor que tirou Israel do Egito e trouxe para a terra prometida. Realmente foi o braço do Senhor que vingou o povo de Israel em relação aos 400 anos de escravidão, em meio a todo o seu período de exílio no Egito. E Deus, ele foi o Deus que trouxe Israel
do Egito, abriu o mar para que eles passassem e chegassem ao caminho da peregrinação à terra prometida. E no meio desse período também, nós vemos Deus fazendo sinais sobrenaturais para o povo de Israel. Deus, ele supre todas as necessidades do povo de Israel. Deus também abençoa Israel com a sua presença, e essa manifestação dessa presença vinha de diversos sinais extraordinários, e Israel era abençoado justamente com isso, com a provisão, com a providência de Deus estar controlando todas as coisas, todos os sinais, abrindo o mar, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, para que os propósitos de Deus fossem alcançados. E uma das coisas que Deus fazia, justamente como prova da sua providência ao povo de Israel, era a nuvem. A nuvem de Deus pairava sobre o tabernáculo, e ali a nuvem era uma bússola ou um GPS para aquele povo caminhar sobre o deserto. Porque a bússola é o que mostrava para onde o povo tinha que ir. Nós lemos aqui, e é muito interessante porque o texto fala que a nuvem, ela se movia não por necessidades ou por qualquer outro tipo de carência do povo, mas simplesmente porque Deus levantava a nuvem e o povo tinha que seguir. Quando nós nos deparamos com essa passagem sobre a nuvem do Senhor guiando Israel, não é nada diferente do que Deus fez com as 10 pragas ou quando abriu o Mar Vermelho. Era algo extremamente fora do comum, sobrenatural, somente Deus podia fazer isso. O versículo 17, ele deixa muito claro que sempre que a nuvem se levantava em cima da tenda, os israelitas partiam. E no lugar em que a nuvem parava, os israelitas acampavam. Existe um senso de dependência da vontade de Deus, em que se Deus não viesse a se mover, se Deus não viesse a guiar Israel, não tinha o que o povo fazer. E também, sempre que a nuvem se movia, existia um senso de urgência e de obediência que tomava o coração daquelas pessoas que estavam no deserto e falavam entre si: vamos seguir a nuvem. Vamos seguir a nuvem porque a nuvem está caminhando. E isso era justamente Deus fazendo com que o seu povo se movesse, não por necessidade de chegar logo na terra prometida, não por um senso de que agora nós somos herdeiros da terra e nós vamos lá, mas dependência e obediência. A nuvem também, ela não era movida pela necessidade ou pela pressa dos israelitas. A nuvem, ela não era movida por pressões de Israel. Até quando nós vamos ficar no deserto? Ela se movia porque não havia ação humana, não havia nenhum tipo de força humana que fizesse Deus mudar de opinião e falar: hoje eu estou atrasado para chegar na terra prometida. Não existia nenhum tipo de força que fizesse com que a nuvem saísse do lugar se ela não fosse necessário que ela se movesse. Só que também, quando a nuvem se movia, não existia nenhum tipo de barragem e não existia nenhum tipo de exército que pudesse conter aquela nuvem. Porque o que movia aquela nuvem era o braço forte do Senhor. O que movia aquilo que estava guiando Israel para a terra prometida, não era o desejo de Israel de chegar lá, mas o desejo do próprio Deus. A nuvem era movida pela força do Senhor. E Moisés tinha isso em mente. O que ele tinha em mente era que a força do Senhor era quem estava movendo Israel para peregrinar no deserto. Era o Deus Todo-Poderoso que estava fazendo com que Israel trilhasse o caminho que eles deveriam trilhar. Quando a gente vai ler em Números 10, versículo 34, diz assim: e a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Quando a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, e seja dispersados os teus inimigos. Fuja da tua presença os que te odeiam. E quando ele parava, ele dizia: volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel.
Moisés tinha na sua mente, no seu coração, o entendimento de que quem estava movendo o povo era Deus. E porque era Deus, ele dependia de Deus para que Deus fosse à frente e dispersasse os inimigos. Mas ele também dependia dessa presença de Deus olhando para o povo de Israel. Porque se Deus não olhasse, aquele povo estava fadado ao fracasso. E eu quero justamente que nós pensemos sobre isso. Enquanto a nuvem não se move, qual é o nosso comportamento? Ou enquanto a nuvem se move, como nós estamos nos comportando? Nós tínhamos uma programação inteira desse ano, e Deus parou ela pela segunda vez. E nós não estamos emburrados com Deus, porque Ele parou a nuvem. Nós não estamos preocupados se vai demorar muito mais tempo para que a igreja chegue a um número de pessoas que nós talvez pensemos. Nós estamos preocupados com aquele que guia a nuvem. Nós estamos preocupados com aquele que guia esse lugar, guia as nossas vidas. E é por causa disso que eu quero conversar com vocês nessa noite, justamente sobre um coração que está disposto a obedecer o Senhor, enquanto as coisas estão acontecendo ou quando nada está acontecendo. Em Números capítulo 11, abra sua Bíblia. Números capítulo 11, versículo 4. Diz assim: os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas. E até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora o nosso ser definha, não temos nada a não ser este maná diante dos nossos olhos. O maná era como a semente do coentro com a aparência de uma resina. O povo espalhava-se e colhia, depois de triturá-lo em moinhos ou de amassá-los num pilão, cozinhava-o em panelas e fazia bolos com ele. O seu sabor era como de azeite fresco. Quando o orvalho caía de noite, sobre o acampamento caía também o maná. Esse texto, ele começa, se você olhar ali no versículo 1, com um problema. Que algumas pessoas dentro do acampamento começaram a falar coisas inapropriadas a respeito, a respeito de Deus. A respeito do que Deus estava fazendo. E aí Deus vem com sua ira e castiga o seu povo, e aí as pessoas ficam com medo, mas aí de repente levantam um outro tipo de questionamento, que era o quê? Comida. Não temos carne, não temos os peixes do Egito, nós não temos aquilo que nós comíamos de tão saborosos, sei lá, o tipo de frutos do mar que os escravos comiam, que eles estavam com muita saudade. Mas eles começaram a reclamar que não tinha carne. Só que quando a gente olha para o texto no versículo 22, o problema não era a carne em si. Porque se você olha para Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito, ele sai com seus rebanhos, com vacas, com gados, com carneiros, com cordeiros. Então o problema não era a questão de eles terem carne, porque carne eles tinham. Mas era o tipo de carne que eles não tinham. E isso gerou murmuração. Isso gerou queixa contra o Senhor. O Egito era muito melhor porque tinha peixes do Nilo. Agora nós não temos peixes. Nós só temos areia, deserto e esse maná que Deus manda. Só que quando a gente olha para essa reclamação,
Moisés, ele se sente pesado, e aí você pode ler depois o texto, a partir do versículo 10, e ele fica com o seu coração pesado, e ele fala, eu não aguento mais esse povo. Quando Deus manda a maná, eles comem, e eles estão felizes, daqui a pouco eles reclamam daquilo que Deus deu. E aí, Deus, ele decide atender o desejo do povo. E no mesmo capítulo, Números 11, versículo 18, vai dizer assim, e dirás ao povo, Moisés, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Pois reclamastes diante do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? Pois estávamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, e nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até que a carne vos saia pelo nariz, até que tenhais nojo dela, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e reclamastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Moisés disse, há 600.000 homens de pé nesse povo, no meio do qual estou. Mesmo assim tu dizes, vou lhes dar carne e comerão 1 mês inteiro. Se rebanhos de ovelhas e gados fossem abatidos para eles, não seriam suficientes? Se todos os peixes do mar fossem pescados para eles, seriam suficientes? O Senhor respondeu a Moisés, por acaso a mão do Senhor não tem mais poder? Agora mesmo verás se a minha palavra vai se cumprir ou não. Então, o que acontece? Deus ouviu a queixa de Israel. Deus ouviu o clamor. Poxa, aqui não tem peixe. Poxa, aqui não tem os frangos do Egito, as galinhas caipiras. E Deus resolve esse problema. Eu vou mandar. Mas eu vou mandar com tanta vontade que vai sair até pelo nariz. Eu vou mandar com tanta vontade que eles vão ficar com nojo daquilo que eu vou fazer. E ainda Moisés ainda quer ajudar Deus a resolver o problema. Não, Deus, você não precisa fazer dessa forma. E aí Deus fala, é a minha mão que está fazendo. É a minha mão que faz todas as coisas. É a minha mão que não proveu até agora, mas agora eu vou prover. E é engraçado porque o cômico dessa passagem é justamente essa forma como o diálogo entre Deus e Moisés a respeito disso. Porque é Deus falando que iria fazer com muita ênfase, e Moisés falando, não, peraí Deus, não é dessa forma que você precisa fazer. E sempre existe dentro do nosso coração, assim como Moisés, e assim como o povo de Israel, um senso de tentar ajudar Deus a regularizar a sua providência. A achar o que é melhor para nós, porque nós sabemos o que é melhor para nós, e não o Deus que sustenta o melhor para nós. Isso é normal para a gente, mas isso é pecado. Porque todas as vezes que nós vamos contra a providência divina, nós estamos indo contra a Deus. E nós estamos querendo dizer para Deus que o nosso jeito é melhor do que o jeito dele. De que o jeito que ele está fazendo está demorando muito. De que o fato dele parar a nuvem agora, meio-dia, num deserto, é para fritar a pele. E a realidade é que Deus estava ensinando o coração de Moisés, o coração do povo, e está nos ensinando nessa noite que, independente das nossas carências, Ele é aquele que nos mantém. E independente se é da forma como nós queremos ou não, quem faz é Ele. E se é Ele que faz, Ele faz como Ele quer. Ele é Deus. Só que o mais lindo de tudo é que o povo estava reclamando também sobre tudo isso, sendo que eles tinham gado e cordeiro. E quando nós falamos sobre gado e cordeiro, eram animais que eram usados para festas. Deus não mandou o povo de Israel para o deserto para passar fome, sem recurso. Se o povo não reclamasse de comida, eles tinham comida suficiente nos seus estoques. Muitos de nós fazemos as mesmas coisas.
Nós temos o que temos o que é necessário, mas continuamos a nos colocar debaixo de um jugo de escravidão. Debaixo de um jugo de uma mentalidade de eu preciso mais do que eu tenho, porque eu sempre vou merecer mais, porque eu sou eu. Não importa o que Deus pensa sobre isso, eu quero mais. Mas eu e você às vezes temos até reservas, não importa as minhas reservas. Não importa se Deus me deixou um gado, que é para uma ocasião especial. Se Deus deixou você com gado, é porque Ele quer que você coma gado todo dia, cara. Todo dia é especial. Não, eu quero mais. Existe um sentimento de ingratidão e de ganância dentro desse contexto, que muitas das vezes está dentro dos nossos corações também, porque sempre nós queremos mais do que nós precisamos. Sempre nós queremos mais do que Deus permitiu que nós tivéssemos. Eu acho interessante, mudando um pouco o aspecto, falando sobre, por exemplo, dons do Espírito. Eu vejo muitos irmãos que oram por alguns dons. E quando nós olhamos para a passagem de 1 Coríntios capítulo 12, falando sobre dons, Deus dá os dons, não segundo as nossas necessidades ou o que nós queremos, mas segundo o que Ele quer. E quando nós vemos Paulo falar sobre isso em Efésios, fala que cada um tem a medida correta da medida de Cristo. Então a minha medida não vai servir para você, Derek. E a sua medida não vai servir para mim. Por mais que eu queira a sua medida foi Deus que fez para você. Ninguém vai ter um centavo a mais na conta do que aquilo que Deus planejou para você ter, meu irmão. Nós, como igreja, nós não vamos ter um membro a mais, seja velho, seja criança, a não ser a quantidade exata que Deus quer. Mas existia esse sentimento dentro de Israel. Não, nós queremos os crustáceos, nós queremos os peixes, nós queremos o que tinha no Egito. Só que Deus ele vai e resolve querendo satisfazer o desejo do coração de Israel. E aí, num certo dia, Deus manda um vento diferente e manda um monte de codornizes ao redor do acampamento de Israel. O texto vai dizer que tinha codornizes para todo lado do acampamento. E aí, o povo olha e fala, nossa, Deus mandou a carne que nós queríamos, a carne que nós precisávamos. E aí o povo começou a recolher essas codornizes. A pessoa que foi menos zoiuda, ela recolheu 10 barris, que equivalem a 2.000 litros. Gente, é uma caixa d'água, gente. Cheia de codornizes. O povo tinha agora bastante coisa para comer, porque Deus proveu. Sabe, Deus proveu, mas tinha um problema nessa provisão. Essa provisão, ela estava acontecendo porque Deus estava mostrando para Israel que eles não estavam com fome, eles só estavam com ganância. E muitas das vezes, as provisões das nossas vidas, não é porque nós precisamos, é porque nós somos gananciosos. Que bênção, um monte de codorna. Será? Que bênção, um cheque de R$1 milhão. Será? Ou aquela mensagem. Gente, provisão e bonança não é sinal de bênção necessariamente. E aí o que acontece? Versículo 33. Enquanto a carne ainda lhes estava dentre os dentes, ou seja, eles estavam ali espalitando os dentes das codornizes. Antes de mastigarem, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo. E o Senhor o feriu com uma praga muito grande. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote Tavá,
pois ali enterraram o povo que havia sido dominado pelos desejos de comidas. Os israelitas, eles não tinham fome, gente, porque Deus mandava maná todo dia. Os israelitas não precisavam passar fome, porque eles saíram com recursos necessários para a sua peregrinação. Era só matar um cordeirinho. O que movia o coração deles era a ganância e a incredulidade na providência divina, de que Deus não era capaz de sustentar o seu povo no meio do deserto. Deus não era capaz de sustentar o seu povo com aquilo que eles já tinham. Quantos de nós aqui temos o desejo, e muitos de nós não jogamos na loteria e ser milionário ganhando na loteria? Quantos de nós aqui temos assim, olha, se eu ganhar 10 mil reais, eu vou começar a dar dízimo? Será? Quantos de nós aqui temos vários sonhos com o primeiro milhão que a gente talvez nunca vai ganhar? Quantos de nós temos sonhos de carreiras, de realidades que nunca serão realidades para nós, porque Deus não nos deu essa medida? E muitas das vezes nós achamos, e nós temos dentro do nosso coração, esse sentimento de que Deus ele não pode fazer isso, por isso nós inventamos outros caminhos, outros subterfúgios para chegar onde a gente acha que a gente tem que estar, porque o plano de Deus ele não é perfeito o suficiente para nós vivermos a realidade que Deus quer para nós. Esse descontentamento é fruto de sempre querer ter mais do que a medida que Deus nos dá. É um sentimento que nos leva à murmuração. É um sentimento que nos leva ao pecado da incredulidade e ataque contra a providência divina. Dando a entender que Deus não sabe cuidar da gente. Ou que o plano de Deus que Ele tem para nós não é adequado. Que talvez Deus está fazendo loucura, sabe? É interessante porque quando a gente conta os testemunhos de providência de Deus nas nossas vidas, a gente fala, nossa, que loucura. É porque a gente está acostumado com os nossos planos e não com a realidade de que Deus sustenta as nossas vidas. Eu estou pregando para mim, gente, estou falando sério, não estou pregando para alguém, eu estou pregando para mim. Eu não estou acostumado a olhar para a vontade e o plano de Deus e achar que isso é normal para a minha vida também. Mas é. Mas tudo isso acontece porque todo esse sentimento ele é cercado de ingratidão, infidelidade e idolatria. Porque nós não somos obedientes o suficiente para acatar aquilo que Deus preparou para nós como vida. E nós estamos dispostos a sempre dar não, Deus, acrescenta essa perninha aqui. Coloca mais um negocinho, ó. Se você colocar um molho aqui, não fica melhor? E nós somos incapazes de confiar na fidelidade de Deus de nos suster. Nós somos incapazes de confiar de que Deus é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que cuida dessa igreja. Deus é aquele que sustenta essa igreja. Deus é aquele que fez com que essa igreja existisse, gente. Não é sobre força, não é sobre o quanto nós temos nomes relevantes, ou o quanto nós podemos trazer de pessoas relevantes para que essa igreja funcione. É o quanto de Deus nós temos. É o quanto da medida que Deus quis que nós tivéssemos, nós estamos desfrutando dela. Nos ajuda, Deus. Sabendo que Deus é aquele que nos conduz no meio do deserto. E que não existe força humana que mude o seu conduzir. Não existe nada que nós possamos fazer para que a nuvem que nos trouxe até onde nós estamos hoje se mova. Qual é o tipo de comportamento que nós vamos ter diante de Deus? As provisões que nós queremos receber, ou as provisões que nós recebemos até agora, são maná ou são codornizes?
São a provisão que Deus realmente quis para nós, para nos abençoar, ou é a provisão que gera juízo para nós? Se nós temos reservas, nós estamos culpando a Deus, os nossos desejos obstinados, não atendidos, por que nós estamos fazendo isso? Sendo que o problema está dentro do nosso coração. Deuteronômio 9, 5, 6 diz assim: não é por causa da tua justiça, nem da retidão do teu coração, que entras na terra delas, para possuí-la, das nações, mas é pela culpa dessas nações que o Senhor teu Deus as expulsas na tua frente, para confirmar a palavra do Senhor teu Deus. O que está acontecendo aqui? Deus está falando assim: olha, eu mandei vocês para o Egito, vocês ficaram 400 anos escravos, vocês passaram pelo que vocês passaram, aí eu mandei praga, eu abri o mar, eu fiz um monte de coisa para vocês, e agora vocês estão prestes a entrar na terra prometida. Só que vocês só estão entrando na terra prometida, não é por causa de obediência, é porque eu quero julgar as nações que pecam contra mim, e vocês são meu instrumento como castigo para eles. Não é por causa da força de vocês, não é o quanto de bezerrinhos que vocês me oferecem, não é o quanto de adoração, é o que eu quero fazer através de vocês. Não é sobre nós, não é sobre ser uma igreja legal, é sobre o plano eterno de Deus, é sobre as nações irem até o Senhor e amá-lo, não é sobre ser uma igreja relevante. Ele pode dar relevância, como ele pode tirar toda a relevância se ele quiser. Ele pode trazer milhares de pastores aqui, como ele pode levar todo mundo aqui. Não é sobre o que nós temos de ideias para produzir, para ser uma igreja boa para a cidade. É sobre o que ele quer fazer. É sobre o que ele deseja, gente. Não é sobre o que nós planejamos, web. Não é sobre o que é mais legal, se é parede branca, preta, azul. Não é sobre isso, gente. É tudo por causa dele, é porque ele jurou isso, é porque ele quis, é porque ele fez uma promessa lá a Abraão, Isaac e Jacó, e ele vai dizendo, continuando o texto, dizendo assim: portanto, fica sabendo que não é por causa da tua justiça, que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra, para dela tomares posse, pois tu é um povo muito obstinado. Talvez Deus possa trazer, sei lá, jogador de futebol para ser membro dessa igreja. Talvez Deus pode trazer artistas, Deus pode trazer quem Ele quiser. Não é sobre nós sermos bons, é sobre Ele ser bom. Amém. É sobre o desejo dEle, é sobre a vontade dEle. Porque nós somos um povo muito obstinado. Nós somos pecadores. Deus, Ele está fazendo o que está fazendo, não porque eu aceitei Jesus, não porque eu quis o Senhor, é porque Ele nos quis. Só que existem dois parâmetros, duas realidades nesse querer de Deus. Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim que na casa tem muitos vasos. Vasos de ouro, vasos de prata, vasos de cerâmica, vasos de barro. Cada vaso tem uma utilidade dentro da casa de Deus. Alguns são para momentos honrosos, outros são para momentos de só limpeza. Mas o que faz aquele vaso ser um vaso de honra não é o status dele, é o que ele está carregando. E Paulo vai dizer, todos nós somos como vasos de barro com ouro dentro. Esse ouro é a presença de Deus. É o chamado irrevogável da salvação a nós. Não é sobre o que nós temos de habilidades. Eu sei discipular bem, melhor do que o Ramon, melhor do que o Web. Legal. Se Deus não quiser que você discipule alguém aqui, você não vai discipular. Ah, mas eu sei tocar bem. Se Deus não quiser que você toque, você não vai tocar, meu irmão. Porque não é sobre aquilo que nós conseguimos fazer pela força do nosso braço. Não é sobre as nossas justiças. Não é sobre o caráter cristão que nós construímos. Não foi nem Cristo que construiu em nós. Nós construímos.
Não é sobre essa moralidade elevada que você constrói e, na verdade, ela é um trapo de imundícia diante dos olhos de Deus. Deus vai chutar essas pauladas tudo, porque não é sobre coisas que nós estamos fazendo, é sobre o que Ele quer fazer. Deuteronômio 10, abre sua Bíblia comigo, Deuteronômio 10. Diante de toda essa realidade de coração perverso, de querer o que não quer, de olhar para uma realidade de alguém está nos guiando, como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver, vem essa exortação, esse encorajamento de Moisés para Israel e para nós essa noite, dizendo: ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora? Exceto que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os teus caminhos, e ame e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que Deus quer? Deus quer uma estrutura melhor? Não. Deus quer dinheiro? Deus quer um salário maior? Deus quer um salário menor? Deus quer pastoras, Deus não quer pastoras, Deus quer o quê? Deus quer que nós amemos Ele e sirvamos Ele de todo o coração. Ele continua dizendo que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. O céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela há, são do Senhor teu Deus. Entretanto, o Senhor se afeiçoou a teus pais e os amou, e escolheu a sua descendência, isto é, a vós, dentre todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai o vosso coração, e não sejais mais obstinados. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz discriminação de pessoas e nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. Amareis os estrangeiros, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele cultuarás e te apegarás, pelo teu nome jurarás. Ele é a razão do teu louvor e o teu Deus, que fez em teu favor estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Deus, Ele vai fazer coisas grandes no nosso meio, mas não porque a gente é ungido. Deus vai fazer o que Ele quiser fazer aqui, mas não por causa da gente. O que Ele quer de nós nessa noite é que nós o amemos. Que nós paremos com as parcialidades que nós temos. Que a gente pare de ser como Ananias e Safira, que esconde as coisas e não é integral diante de Deus. Que a gente pare com as pequenas mentirinhas que no final vão nos beneficiar e vão colocar a gente como um bom cristão dentro da comunidade, quando na verdade você só está enganando o Senhor. Você está tentando enganar o Senhor. Só que tem uma coisa: Deus é justiça. Deus, Ele não é comprado pelas nossas falsas obras. Deus, Ele não está olhando para tudo aquilo todo castelinho que você imagina ser igreja. Ele está olhando para aquilo que Ele realmente quer construir como igreja. Muita gente, quando a gente conversa com pessoas de outras igrejas, muita gente já mais, tá vendo? Quebra mesmo, Deus. Quebra, não é muita gente não. Algumas pessoas vêm falar comigo. E falam: nossa, a igreja de vocês é uma igreja legal. Pô, velho, a igreja de vocês é diferente. Oh, vocês fazem uns negócios diferentes, vocês têm... Eu não quero mais isso. Eu não quero trabalhar, gastar minha vida para ser uma igreja legal aos olhos dos homens. Eu não estou aqui, não vim de São Paulo para cá para ser uma igreja diferente na cidade. Eu só quero fazer aquilo que Deus quer que seja feito nessa cidade. É isso que tem que ser perseguido.
não é sobre o quanto que a gente está querendo ser interessante. Porque o nosso coração, ele sempre tende a procurar alguma maneira de se fazer interessante. A minha mente nunca para dizer para mim mesmo que tudo isso que está acontecendo é obra de Deus e não do Ramon. E eu preciso agora entender que tudo isso precisa estar dobrado e curvado diante dos pés do Senhor. Porque se isso não acontecer, Ele vai mandar as codornizes. E as codornizes não é um bom sinal. Nós nunca vamos estar contentes, mesmo tendo o suficiente, que é a sua presença. Parte de muito descontentamento nosso não é necessariamente porque nós estamos menos crentes, é porque nós estamos procurando outras coisas para sermos crentes, e não no Deus verdadeiro. Parte da nossa insatisfação é justamente isso. É porque nós temos muito espaço para muita coisa na nossa mente, no nosso coração. Nós conseguimos ser criativos demais para criar planos mirabolantes. Mas nós não estamos parando simplesmente para apreciar e se deliciar na sua presença. Gente, era Deus que conduzia Israel em meio ao deserto. Não foi um anjo, foi o que Moisés pediu. Nós não iremos daqui sem a sua presença, tá? Ele foi. Israel não estava contente. O meu apelo nessa noite é justamente isso. Os nossos corações estão amando outras coisas. Os nossos corações estão dispersos com outras coisas. Mas Deus está nos chamando agora, enquanto Ele não se ira, enquanto Ele não manda açoites ou juízos, ou talvez nós estamos em um processo de açoite, eu acredito que sim, de que nós precisamos se abdicar daquilo que mais nós queremos, para termos Ele. Deuteronômio 8, versículo 2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, tem te conduzido durante esses 40 anos de deserto, a fim de quê? Por que existiu o deserto? Por que Israel ficou 40 anos no deserto? Por que a segunda vez que a Imagodei para a sua agenda? Porque Deus fez isso, e está fazendo isso conosco hoje, para nos humilhar, e também provar, para saber se o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, Deus não foi problemas, não foi circunstâncias. Deus te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem tu e nem teus pais conheceis, para que entendesse que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Nesses 40 anos, as tuas roupas não se envelheceram, nem teu pé inchou. Saberás no coração que o Senhor teu Deus te corrige, assim como um homem corrige o teu filho. Toda condução das nossas vidas a um momento de sequidão, a um momento de desgraça, pode ser por duas coisas: ou porque você errou na escolha, você escolheu errado mesmo, você é ruim, ou porque simplesmente Deus está fazendo você passar pelo vale, para que Ele corrija o meu e o seu coração, amassando o nosso orgulho, amassando toda a nossa altivez, que blinda a nossa mente contra o conhecimento da realidade, dos planos de Deus, que blinda a nossa mente contra conhecer realmente Deus. Deus está fazendo isso com a gente, para que a gente dependa das forças e do entendimento dEle, não das nossas forças ou do nosso entendimento.
Nós precisamos agora aprender a depender de Deus e do seu trabalhar em nós, para que nós não sejamos pegos com falsas provisões, com falsos enganos, com falsas perspectivas, para que nós não venhamos ter o mesmo comportamento que nós tínhamos no Egito, para que nós não tivéssemos os mesmos comportamentos daqueles que vivem hoje, escravos do pecado e do império das trevas. Nós precisamos ser dependentes daquilo que sai da boca de Deus. E sabe, quando nós vemos o contexto de Números, chuva, bendito seja o Senhor. Quando a gente volta no contexto de Números 9, quando ele fala justamente sobre o envio das codornizes, Moisés está ali naquele impasse de fardo e peso sobre o povo. Aquele povo era um povo difícil para ele pastorear. E aí Deus ele fala para Moisés que ele iria partilhar do espírito que estava em Moisés, que era o espírito do Senhor, com outros homens. E eu creio que isso é muito profético para a nossa realidade. Se nós precisamos depender daquilo que sai da boca de Deus, nós como igreja precisamos parar para ouvir Deus. Nós precisamos ser intencionais na realidade de ser proféticos. Não é de descobrir RG de pessoas. Não é sobre... É sobre ouvir a voz de Deus. É sobre Deus encher uma comunidade com o seu espírito para ser proféticos. Porque nesse mesmo momento Deus encheu 70 homens com o espírito profético e eles profetizaram assim como Moisés profetizava. E homens ficaram, Moisés, estão profetizando no meio do povo. Moisés diz, quem dera se todo o povo fosse profeta. Nessa noite, Deus está nos chamando a depender da voz que fala. Eu acho muito interessante e muito lindo que a voz do Senhor, ela é como de muitas águas. Quando nós vamos para um riacho, para onde tem correntezas de água, ou vamos para o mar, nós sempre estamos ouvindo o barulho do mar. Se a voz do Senhor é como de muitas águas, ela nunca está quieta. Nós que não estamos ouvindo. E nessa noite o Senhor está chamando a ouvir a sua voz. O Senhor está chamando a gente a depender dEle. Porque Ele domina sobre tudo. Ele controla todas as coisas. Os nossos piores momentos e os melhores momentos estão sob os olhos e controle de Deus. Ele está ativamente causando coisas para que nós tenhamos o nosso coração aperfeiçoado. E eu quero que você fique de pé no seu lugar nesse momento. Feche seus olhos, Deus está aqui. A presença que guiou Israel no meio do deserto está aqui. A nuvem densa de glória que descia sobre o tabernáculo está aqui nessa noite. Tudo que nós vivemos no momento do louvor não são emoções, não são histeria. É a presença de Jesus, a presença do Todo-Poderoso. É a presença do Deus grande e temível. Seja intencional agora em colocar a sua mente, os seus sentidos, as suas afeições, as suas emoções, tudo aquilo que nós temos.
em ouvir a voz dele que está nessa sala nessa noite. Ele não está mudo, ele não está distante, ele está perto daqueles que são quebrantados e contritos de coração. Se nós estamos em um período de jejum, se nós estamos nos quebrantando, é porque ele está querendo estar perto de nós. Intensifica o volume da sua voz aqui nos nossos ouvidos nessa noite, Deus. Comece no seu lugar agora a interagir com essa voz e dar graças ao Senhor, levantar palavras de gratidão, levantar palavras de arrependimento, levantar palavras de devoção ao Senhor, porque tudo que Ele quer é que nós o amemos de todo o coração, é que nós o sirvamos de todo o coração. Tudo que Ele está causando é para ter toda a nossa atenção para Ele, toda a nossa força, toda a nossa energia de vida, tudo aquilo que nós gostamos de fazer, chegou a hora de nós nos darmos ao Senhor por inteiro. Nós falamos sobre martírio, mas nós não conseguimos ficar meia hora em pé, talvez ouvindo a voz de Deus, se entregando para Ele. Essa noite é noite de nós nos rendermos aos pés do Todo-Poderoso e darmos as nossas vidas a Ele. Deus, eu oro para que, assim como o Senhor partilhou o Espírito de Moisés, o Espírito do Senhor que estava em Moisés, sobre o povo de Israel, sobre homens, partilhe o seu Espírito profético sobre essa sala, Senhor. Intensifica, Deus, pessoas a ouvirem a sua voz, intensifica pessoas a entenderem o que estão vivendo, e elas precisam passar por isso, porque tudo isso resulta em peso de glória, em peso de eternidade. Aumenta a sua presença aqui, Senhor. Intensifica, Senhor, agora o sentimento do seu amor por nós, e tudo isso que o Senhor está fazendo é porque o Senhor nos ama, não porque o Senhor nos odeia, não porque o Senhor nos repudia. O Senhor é aquele que nos aceitou. Então, obrigado porque o Senhor está nos corrigindo hoje, Deus. Obrigado porque o Senhor fez com que a sua nuvem parasse e nós percebemos que ela parou, Senhor. Senhor, não permita que nós venhamos amaldiçoar aquilo que o Senhor está trazendo para nós, mesmo que seja peso de juízo, peso de correção, Senhor. A sua correção é boa para nós, Senhor. A sua correção é algo bom para nós, porque não é o açoite que nos pesa. O que deve nos pesar é o medo do pavor de sermos achados indignos do céu, Senhor. Indignos da eternidade com o Senhor. Indignos de ser chamados amigos do Senhor. Nós não queremos ser como aqueles que o Senhor olhará e dizer que não nos conhece, Deus. Nós não queremos, Senhor, ser pegos pela provisão da correção, Deus. Nós queremos reconhecer o Senhor enviando maná, e reconhecer cada porção diária, cada momento que o Senhor está fazendo, Deus. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a sua igreja, me ajuda, Senhor. Nós não queremos, Senhor, fazer isso por profissionalismo, por mãos humanas, porque nós sabemos, nós queremos fazer porque é desejo do Senhor, é somente vontade do Senhor, não é sobre o que nós queremos, Senhor. Por isso esmaga o nosso ego, Senhor, ofende agora o nosso ego, Senhor. Nós queremos que a sua voz que fala, ofenda o nosso ego, Senhor. E que nós venhamos corresponder a isso nessa noite, Deus, nos humilhando, Senhor. E sabendo que quem está se humilhando não é nós mesmos, mas o Senhor, para que o nosso coração reconheça o Senhor em tudo, Deus. Em nome de Jesus, Deus.